O Evangelho de hoje nos traz uma reflexão muito importante para a nossa igreja, para a verdadeira religião. Hoje nós vemos diante de nós uma aparente separação dos deveres de Estado, do Estado, da sociedade em que vivemos e os deveres de Deus. Digo aparente porque nosso Senhor quis, na verdade, ali, nesse momento, nos dar exemplo daquilo que a igreja, um tempo, ia desenvolver, que é justamente a doutrina social da igreja. A igreja tem vários escritos. A igreja produziu durante séculos uma doutrina social que não é estudada. Isso é um problema grave. Um problema grave. Hoje estamos por aí, de certa forma, andando desgovernados entre dois caminhos que se apresentam diante de nós. Primeiro, um capitalismo desenfreado e usurário, muitas vezes. E por outro, um comunismo falacioso, hipócrita e ateu. Para falar a verdade, todas as duas fontes são, claro, que dando as devidas proporções, todas as duas fontes acabam servindo ao mesmo Senhor. Mas o que a igreja, o que a doutrina social da igreja nos ensina? Vamos lá. Primeiro, é justo ter o capital. É justo ter a propriedade privada. A igreja prega isso. O que não é justo é tirar do outro o direito do outro, por exemplo, receber o seu salário justo. Os senhores já leram o catecismo? Leiam o catecismo nos pecados que bradam o céu e despertam a Deus vingança. Os senhores verão lá o patrão que não dá o justo salário ao empregado. Isso é a doutrina social da igreja. Ninguém inventou nada. Ninguém inventou nada. A igreja já havia determinado isso. A igreja já havia condenado a usura. Mas ambas as vertentes, os senhores chegarão a um ponto em comum que depois irei explicitar. Agora, vamos à doutrina falaciosa e ateia do comunismo, ou do socialismo, ou dos seus outros tentáculos, que aparecem aí cada vez mais se reinventando. Vejamos, discurso de pelos pobres. Iremos trabalhar pelos pobres. Quantos países comunistas, vejam, senhores, trabalham de fato pelos pobres? Aliás, ao contrário, nós vemos Cuba, nós vemos Venezuela, nós vemos a própria União Soviética, a própria Rússia, entre outros, com uma camada de elite, de certa forma, que explora a outra camada. A China, por exemplo, o que ocorre na China? O Partido Nacional Chinês, o que faz? Existe uma elite e existe gente que é obrigada a comer morcegos e outras coisas mais do gênero. Abstraindo que às vezes é um pouco de costume, não é só necessidade, mas é um costume que acaba se desenvolvendo entre os orientais. Mas o que nós devemos nos ater é que existe uma classe que domina as outras. Então, aonde está a falaciosa venda de conversas, etc., que nesses países todos são iguais? Claro que não. Porque isso é impossível na nossa sociedade. Por mais que nós desejamos, sempre vai haver hierarquia.
É isso. Por quê? Porque é assim que deve ser. Os senhores olham, por exemplo, no reino animal, por exemplo, no meio dos animais, os senhores verão, por exemplo, uma separação clássica de um animal para outro. Existe um predador e há uma presa. Você vê esse tipo de equilíbrio que funciona entre eles. Um animal que é mais forte que o outro. Mas, no final das contas, Deus fez tudo tão perfeito, que todo esse sistema continua em voga na maior tranquilidade. Se não houver interferência, continua funcionando. Na nossa vida social, a mesma coisa. Existe uma camada de hierarquia. Por exemplo, existem pessoas que adquiriram mais tempo e mais conhecimento. Se prepararam para desempenhar as funções que acabam desempenhando. O que é o contrário do que nós vemos por aí, né? Bom, eu não vou dizer, mas às vezes nós temos algumas decepções com a magistratura, né? Porque nós deveríamos ter pessoas mais preparadas para tal, e às vezes isso não acontece, né? Mas o normal é que pessoas sejam preparadas para assumir os cargos nos quais elas acabam assumindo, e outras que não têm preparo não podem assumir esses mesmos cargos. Assim é a distribuição dos cargos na sociedade. Agora, nós queremos mudar e igualar tudo. Todos são iguais. Todos têm os mesmos direitos, mas não querem ter os deveres. É verdade que, em relação a um chefe de Estado, ou um governante de uma cidade, ou um magistrado, eles deverão normalmente ter mais obrigações perante o seu cargo do que uma pessoa comum. Mas as pessoas não pensam nisso, infelizmente. Esse desequilíbrio que nós vemos é falta de ler sobre a doutrina social da igreja. Ninguém mais quer tocar nesse assunto e ler. E aí não sabe e ficam vagando de um lado para o outro. Meus caros irmãos, muitas vezes eu tenho acompanhado o que tem acontecido hoje em dia, essa crise que nós vivemos, e aproveito para fazer algumas literaturas que nos ajudam. Eu estava lendo um livro de meditação franciscana, que diz uma coisa muito interessante. A usura de certos, volto a repetir, a usura de certos capitalistas, volto a dizer isso para as pessoas não acusarem, dizer, não, o senhor está condenando o capital. Ao contrário, a igreja dá direito de você ganhar, receber o fruto do seu trabalho. A propriedade privada, o capital, etc. Mas eu estou falando de algumas pessoas. Essa medida de usura acaba alimentando, de certa forma, essas falácias de comunistas. Então vejam que os exageros acabam criando essas situações. Qual é a resposta para isso? Doutrina social da igreja. Doutrina social da igreja. O que a igreja pensa sobre essas coisas? O que é uma Rerum Novarum? Por exemplo, que eu creio que cada um dos senhores já devem ter lido, já devem estar sabendo mais ou menos dessas informações que são muito importantes. O que Pio XII escreveu sobre o assunto? Leiam. Se informem sobre isso. Isso é muito importante. Influencie a sociedade. É isso que nós precisamos. Ora, tem um intelectual, há pouco, que já falecido, falou algo interessante. As poucas coisas que eu admiro nesse intelectual, essa é uma.
ele diz o seguinte: hoje em dia há uma pobreza tremenda de intelectuais católicos. Nós não temos intelectuais católicos. No passado nós tínhamos grandes intelectuais católicos. Pessoas que faziam um vulto, que falavam e as pessoas ouviam. Nós não temos hoje intelectuais católicos, a não ser a nível, talvez, de um local, mas uma grande abrangência, não. E o que isso tem como consequência? As pessoas não são influenciadas. As universidades continuam sendo aparelhadas, porque não há mais intelectuais católicos. Não há mais, como nós tínhamos antigamente, bons dominicanos e bons franciscanos, bem antigamente, né? Não é de 60 para cá, não. Bem antigamente. Nós tínhamos bons dominicanos e bons franciscanos que iam até as faculdades e faziam um trabalho universitários. Um bom trabalho com universitários. Não esconder armas para terroristas em conventos. Né? Mas um bom trabalho universitário. Nós tínhamos isso. Hoje em dia, o que nós temos? Ao contrário. Nós temos essa mesma pessoa, né? Seguindo os passos de Antônio Gramsci, se não me engano, seguindo os passos dele, no pensamento, essas pessoas conseguiram utilizar a igreja não mais como inimiga, mas como disseminadora das ideias deles. Mas bem, enfim. Então nós não temos mais intelectuais que formem essa gente. Não temos mais igreja que vá até as universidades, ordens e congregações, e que trabalhem com esses jovens, mostrando a eles os males dessas doutrinas que eles defendem. E o que acontece? Acontece que nós vimos acontecer atualmente, essa crise que nós vivemos. Agora, nós devemos bater o nosso meia-culpa, olhar para nós. Temos estudado a doutrina social da igreja, temos lido, desde Leão XIII, até mesmo antes, até Pio XII, sobre o que disseram os papas, toda essa situação social que nós vivemos. Qual é o nosso trabalho de influência na sociedade? Eles fazem o trabalho deles. E nós? Fazemos o nosso? Exame de consciência, católicos. Meia culpa. Vamos estudar, vamos ler, vamos nos manifestar também. É justo. Vamos lutar pelos nossos direitos também. É justo. Mas devemos ler, devemos estudar. E para terminar, eu tenho visto, e isso me agrada muito, que os católicos estão rezando frente a essa situação de crise que nós vivemos. Os católicos estão rezando. Isso é muito importante. Estou feliz com os católicos. Só que a mim vem uma dúvida, e eu espero que essa dúvida não seja a realidade. Se nós conseguirmos o livramento, se nós alcançarmos a graça, teremos pais de família se reunindo com seus filhos para rezar o terço, como nós estamos tendo agora. Teremos a festa impura, terrível do carnaval sendo evitado pelos católicos. Em lugar, teremos um retiro espiritual no próximo ano. Teremos uma vida católica saudável. Os confessionários vão continuar cheios de almas. As pessoas vão continuar rezando o terço todos os dias, o rosário pela nação todos os dias. Isso eu espero que aconteça. Que o Espírito que levantou a devoção dos católicos não seja enterrado e soterrado novamente com o livramento. Ao contrário, deveria ser ao contrário. Quando nós somos livres de uma situação má, nós deveríamos continuar agradecendo cada vez mais
Mas, interessante, que para nós ocorre o contrário. Nós voltamos ao espírito morno. Espero que isso não aconteça com os nossos brasileiros. Espero que eles continuem rezando. Espero que os pais de família continuem a se reunir com seus filhos para rezar o texto, pedindo a Nossa Senhora que evite que nosso país caia numa outra armadilha, sei lá qual. Rezo para que o carnaval tenha cada vez menos gente no próximo ano. Enfim, rezo que o fervor não seja arrefecido por uma vitória. Aliás, rezo todos os dias pela vitória, mas rezo todos os dias para que o fervor pós-vitória possa continuar. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.